Nós estamos meditando sobre depressão. Vocês viram aí, Dr. Roque fez uma colocação muito boa. Mostrou bem claramente, né, que Deus nos cura habitualmente pela medicina e pelos médicos. Né? O melhor livro de cura que eu já li na minha vida, há 40 anos atrás, quando eu comecei na renovação carismática católica, foi de um padre americano, amigo do padre Jonas, chamado padre Francis McNutt, um americano que nós andávamos aí pelo Brasil, pelo mundo, pela América Latina. E o Francis McNutt escreveu um livro maravilhoso, É Jesus Quem Cura. Foi o melhor livro que eu já li de cura até hoje. Quase 400 páginas. E ele diz uma coisa lá: Jesus normalmente, habitualmente, cura através do médico e da medicina. Ele só faz o milagre quando o médico, a medicina e o remédio não conseguem curar. Aí Deus pode entrar com um suplemento de graça, se ele achar que deve, porque Deus também não quer curar a pessoa para ir para o inferno, né? Mas sadio. Deus quer curar a pessoa para ir para o céu. Tem gente que Deus não cura, porque se curar ele fica pior. Então diz, não, vou deixar ele no sofrimento. Mesmo que o sofrimento vai ser penitência para ele mudar de vida. Por isso que às vezes Deus não cura. Não é que ele não está escutando a oração da gente, não é que ele não tenha poder, é que às vezes ele acha que não precisa. É como foi com São Paulo. São Paulo pediu 3 vezes, Senhor, arranca de mim esse espinho da minha carne, esse anjo de Satanás que me esbofeteia. Jesus disse, não vou tirar. E por que Deus não tirou? Falou para São Paulo, se eu tirar, você vai ficar vaidoso. Você vai ficar orgulhoso. Você vai achar que você é o bom. Então você vai ter esse espinho na carne aí, para sempre lembrar você a sua miséria, que você é um vaso de barro que contém nele um tesouro imenso. Mas é um vaso de barro, pode quebrar a qualquer hora. Então esses são os caminhos de Deus, né, que a gente nem sempre entende. Eu queria pegar aqui, no capítulo 38 do Eclesiástico, que fala exatamente do médico, da medicina. Eu quero recordar rapidamente o que o Dr. Roque colocou, porque eu não vou ficar falando disso aqui não, eu não sou médico. Eu fiz doutorado também, meu doutorado é em física, em ondas eletromagnéticas no espaço. Tem nada a ver com a medicina, com a psiquiatria, com a psicologia. O que eu vou colocar um pouco para nós aqui, uma reflexão na linha espiritual. Mas é interessante aqui, porque está na Bíblia. Na Bíblia, a palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo, capítulo 38 do Eclesiástico, que o Dr. Roque já falou, que diz aqui, honra o médico por causa da necessidade. Pois foi o Altíssimo quem o criou. Foi Deus quem nos deu o médico, graças a Deus. Bendito seja Deus. Pelos cardiologistas, pelos ginecologistas, pelos geriatras, né? Pelos endocrinologistas, graças a Deus. Especialmente depois, como eu, que já passa dos 60, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Graças a Deus, né? Sai do cardiologista, vai para o ortopedista vai para o endocrinologista, aí vai lá de novo, né? Vai para o oculista, vai para o otorrino. Graças a Deus. Está dizendo aqui, ó, foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus. E ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir medicamentos. Olha aqui, o versículos 4. O medicamento é de Deus. Ok? Claro que a gente não pode usar sem prescrição médica, porque pode fazer mal para a gente, mas receitado pelo médico, né? O homem sensato não os despreza. O homem sensato não os despreza. E aí vai, né? Aqui que bonito, né? O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina. O Altíssimo deu-lhe a ciência da medicina. Assim como Deus escolhe alguns para ser padre, escolhe outros para ser médico. Eu jamais seria médico, tenho horror de ver sangue na minha frente. Mas tem uma filha médica. Que mistério, né? Então Deus é a vocação, é o chamado de Deus. Então ele está dizendo aqui, o Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina, para ser honrado em suas maravilhas. Dela se serve para acalmar as dores e curá-las. Nossa, gente, tem coisa pior do que a gente ficar sentindo dor. Uma dor de dente, uma dor de cabeça.
Né? Onde eu vou, carrego comigo Neosaldina. Porque me dá uma dor de cabeça que só ela tira. Graças a Deus que existe esse medicamento. Às vezes eu estou no meio de um retiro, numa pregação, estoura a dor de cabeça, eu tiro do bolso aqui, ó, sem ninguém perceber, sem água mesmo, para sair a dor de cabeça. Não tem? Graças a Deus. Né? Está aqui, ó. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde e seu trabalho não terminará. Beleza, né? Aí ele diz aqui uma coisa muito bonita: meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti. Interessante isso. Quem está doente tem que procurar o médico. Tá? A gente deve aceitar a doença, ser resignado, só quando não tem jeito. Quando você vai no médico, não cura, toma remédio, não cura. Aí, louvado seja Deus, Senhor. Põe nas tuas mãos. Né? Aí é o que diz o livro do Eclesiástico: a paciência, sofre as demoras de Deus. Deus está fazendo uma obra que a gente não sabe qual é. Uma coisa que nós cristãos temos que ter convicção perfeita é essa: Deus, quando permite a gente sofrer, Deus tem uma meta. Deus tem um desígnio de salvação que a gente não sabe qual é. E a fé é exatamente isso: você se abandonar nas mãos de Deus sem saber onde é que Deus está te levando. Como dizia aquela santa ex-judia, né, que se converteu, a Edith Stein. A Edith Stein dizia assim: eu não sei o que Deus faz comigo, eu não sei para onde que Deus me leva, mas eu sei que é Ele que me leva. Então, amém, aleluia. E ela morreu numa câmara de gás, lá do nazismo de Hitler, né? Lá em Auschwitz. Entregou-se na vontade de Deus. Santa Carmelita, né? Canonizada. Mas aqui diz uma coisa interessante: meu filho, se estiveres doente, não te descuida de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Então, olha que coisa interessante: o Eclesiastes junta a oração com a medicina. Primeiro ele manda você ir no médico, tal, mas agora ele fala assim: reza. Reza. Está certo? Ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. 3 coisas aqui importantes a gente pensar: o médico, a medicina, o remédio. Aí ele fala depois: orar ao Senhor. E terceiro, pedir perdão dos pecados. É a medicina de Deus, é a terapia espiritual. A primeira coisa que nós precisamos é também do médico espiritual. É o padre, é a confissão. João Paulo II um dia disse o seguinte, que os consultórios dos psiquiatras e psicólogos estão cheios, muitas vezes porque os consultórios estão vazios. O catecismo da Igreja Católica chama o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da penitência e da confissão de sacramentos de cura. Dr. Rock dizia aqui que a depressão se caracteriza por angústia, melancolia, tristeza, sentimento de culpa. Às vezes a pessoa está arrastando um remorso, um pecado que ele não se perdoa. Vai jogar isso fora lá na confissão. Vai lá, o sangue de Cristo arranca de você tudo isso, lava a tua alma e você sai dali sem sentimento nenhum. Não é? O sentimento de culpa mata a gente. O remorso mata a gente. O catecismo da Igreja Católica diz uma coisa maravilhosa: não existe pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e não queira mais voltar ao pecado. Está no catecismo da igreja. Por quê? Porque é o sangue de Cristo. Bastaria uma gota do sangue de Cristo para perdoar todo o pecado do mundo. Mas ele derramou, não foi só uma gota, não. Derramou foi todo o sangue dele. Na flagelação, na coroação de espinhos, na crucificação, naquela lança que atravessou o coração. Ele derramou tudo. Este sangue é que o Cristo te lava no sacramento da confissão. O padre é um canal
dessa graça. Ele atua em persona Christi. É o Cristo quem perdoa através do Padre, pelo ministério da igreja. Então, é muito importante quem vive uma depressão, primeira coisa, faz um exame de consciência. O Eclesiastes está dizendo, ora ao Senhor, pede perdão dos teus pecados. Vamos primeiro logo limpar o interior. Será que tem algum bicho mau aqui dentro que eu preciso tirar? Ou aqui, fica perturbando minha cabeça, meu coração? Porque São Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário, a consequência do pecado é a morte. Santo Agostinho dizia, a tua tristeza vem dos teus pecados. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Deixa que a santidade, uma alma pura, seja a tua alegria. Eu não estou querendo dizer com isso aqui, de jeito nenhum, que as pessoas que têm depressão estão no pecado. Não é isso. Tem gente santa com depressão. Entendam bem. Eu estou fazendo uma análise aqui em tese, geral. Né? Seguindo ali o eclesiástico. Procura o médico, ora ao Senhor e também pede perdão dos teus pecados. Ele está dizendo aqui, ó. Vou retomar aqui esse pedacinho dele. Ele diz assim, afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave, uma lembrança agradável a Deus, né? Em seguida dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, né? Tá aí, ele repete aqui essa questão do médico. E manda rezar. Manda rezar. Então, evidentemente, gente, nós temos que procurar o médico, nós temos que confessar os nossos pecados, mudar de vida, se converter. E a quaresma é um tempo ótimo para isso, em que a igreja nos oferece os remédios contra o pecado, né? Jejum, esmola, oração, a meditação da palavra de Deus e rezar. A oração. A oração é a fraqueza de Deus e é a nossa força, dizem os santos. Tanto Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia, quem é que se perde? Quem é que vai para o inferno? Quem não reza. Quem reza se salva, ele diz. Quem não reza se condena. Por quê? Porque se não reza, não tem força. Nós não podemos nada, gente. Uma coisa que nós temos que nos convencer, repetir para nós todos os dias, é que nós somos uma miséria. Eu e vocês. O que São Paulo diz? Somos vaso de barro, onde Deus depositou uma riqueza imensa. Nós somos templo da Santíssima Trindade. Todo batizado que não está em pecado mortal é templo da Santíssima Trindade. Nós temos nesse vaso de barro, de argila. São Paulo diz um tesouro infinito que é Deus, mas o vaso pode quebrar. E Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Tira o burro da chuva. Entendeu? Não adianta. Sem mim, nada. Nada é nada. Nada é nada. Jesus diz assim, eu sou o tronco. Vocês são os ramos. Se o ramo for cortado do tronco, não dá fruto. Algum de vocês já viu aí um galho de goiabeira voando, dando goiaba? Se viu, procure psiquiatra. Tem alguma coisa errada na sua cabeça. Não dá fruto. Se cortar o ramo, o galho seca. Jesus diz, não pode dar fruto. Então Jesus diz, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. É João 15, 5, e versículos seguintes. Interessante que esse discurso de Jesus foi na Santa Ceia. Você sabe que a Santa Ceia é João 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos do Evangelho de São João. No meio da Santa Ceia, ele diz para os apóstolos, não sejam loucos de querer fazer alguma coisa sem eu aí. Por isso que ele falou para os apóstolos, vocês vão esperar lá em Jerusalém o Espírito Santo descer. Ninguém vai sair pregando por aí não. Vocês vão fazer a novena do Pentecostes, lá no cenáculo, com a Virgem Maria, minha mãe. Quando o Espírito Santo chegar, quando houver o cumprimento da promessa do Pai que eu lhes falei,
vocês serão batizados no Espírito Santo. Aí sim, aí vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Samaria, até o fim do mundo. Antes, nada. Vocês não podem nada. Gente, que coisa extraordinária. Aqueles 12 homens complicados que Jesus escolheu, complicados. Os apóstolos eram pior do que nós. Quer ver? Um deles traiu Jesus. Eu acho que você não trairia. O chefe negou Jesus 3 vezes. Jesus aqui preso, amarrado na casa de Anás e Caifás. Pedrão lá embaixo, se esquentando na fogueira lá. Chega uma empregada do sacerdote. Eu acho que você é galileu. Pelo seu sotaque, eu acho que você está... Que isso? Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Que viveu 3 anos com ele, que tirou ele de morrer afogado no mar da Galileia, que ressuscitou a menina do lado dele. Não conheço esse homem. Eu acho que você não faria isso. Estão entendendo? A miséria que eram esses apóstolos. Tiago e João quiseram que Jesus jogasse fogo sobre a Samaria, porque aquela cidade não recebeu bem Jesus. Olha como é que eram esses homens. Né? Tiago e João pediram para a mãe dele: mãe, vai lá, pede para ele, quando ele estiver sentado no trono do seu reino, põe eu de primeiro-ministro e o Tiago de segundo. Porque eles pensavam, a cabecinha dele era que o reino que Jesus ia instalar era um reino social, político. Como no tempo de Davi, de Salomão. Então, põe eu aqui de primeiro-ministro, eu ponho o meu irmão Tiago maior. E Jesus disse: vocês não sabem de nada. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eu acho que eles acharam aquela cálice de vinho. Podemos. Eu acho que eles não entenderam que era o batismo de sangue. Gente, eram 12 miseráveis. Mas que no poder de Jesus, na força do Espírito Santo, foram para Roma e dominaram o mundo. Roma era dona do mundo. Nunca houve na história da humanidade um império que fosse dono do mundo. Dono do mundo. Toda a volta do mar Mediterrâneo era de Roma. Quem não era romano não era gente. Eles chamavam de bárbaros. Por que bárbaro? Porque falavam uma língua que eles não entendiam. Chegavam aí nos limites do império, falando um blá 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 que eles não entendiam. É bárbaro. Eram os celtas, os vikings, os ostrogodos, os visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, que depois dominaram Roma lá no ano 476. Mas Pedro e Paulo chegaram muito antes. Roma desabou no ano 476. Pedro e Paulo chegaram no ano 60, mais ou menos, em Roma. No ano 67, Pedro e Paulo foram mortos. Paulo decapitado, Pedro crucificado. E aquela infinidade de cristãos que foram morrendo ali, depois nas perseguições de Nero, Trajano, Domiciano, Diocleciano, Valeriano e etc. Mas aqueles 12 homens levaram o cristianismo para o coração do mundo. Roma. E no ano 313, um imperador se converteu, Constantino. Um homem pagão, um homem que adorava os deuses. Por quê? Porque o cristianismo desses 12 jovens foi entrando nos palácios dos reis. Nos quartéis, os soldados foram se convertendo. Você vê aí um São Sebastião, que era um soldado, vai morrer, flagelado. E tantos soldados romanos morreram mártires. Escravos morreram mártires. Se encantaram com a beleza do cristianismo. Porque aqueles 12 homens fracos, miseráveis que Jesus escolheu, Jesus não escolheu nenhum filósofo da época, Jesus não escolheu nenhum general da época, Jesus não escolheu nenhum grande homem da época. Jesus foi pegar 12 pescadores, homens simples do povo. Mas no poder do Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer, esses homens transformaram o maior império do mundo pagão no maior império cristão que a humanidade já conheceu. No ano 385, o imperador Teodósio o Grande baixou um decreto de Tessalônica. A partir de hoje, o Império Romano é cristão.
O paganismo está proibido por lei. Como diz o maior escritor da história da igreja, Daniel Rups, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A soberba águia romana fechou as suas asas diante dos braços abertos de Cristo. E os cristãos não mataram ninguém. Os cristãos venceram na fé, derramando sangue, igual esses irmãos nossos estão derramando sangue agora lá no Oriente. De maneira mais bárbara como eu nunca vi, sendo decapitados e filmados. E eu lia, né, que a Canção Nova publicou essa semana o depoimento de um irmão, de 2 que foram decapitados. O irmão dele dizendo, nós perdoamos esses nossos inimigos. Como os mártires do primeiro século. E o irmão assistiu à decapitação dos 2 irmãos. E disse que deu graças a Deus dos homens lá desse islamismo radical não terem fechado o vídeo, porque ele pôde escutar os irmãos na hora da morte glorificando a Deus. Hoje, século 21. Foi assim que os cristãos venceram Roma. Não foi matando ninguém, foi derramando sangue. Até um escritor romano, um escritor cristão de Cartago, Tertuliano, no século II, escreveu o seu apologético para o imperador, né? Marco Aurélio, que matava os cristãos. Escreveu o imperador, não adianta só matar os cristãos, porque sanguis martyrum semen Christi anorum, escreveu em latim, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais cristãos vocês matam aqui nas arenas do Coliseu, no circo de Nero, mais romanos se convertem ao cristianismo. E o cristianismo acabou dominando todo o império. Mas veja, onde é que eu quero chegar? Na força da oração, na força da fé, na força de Deus. Não é na nossa força. Então também você, para vencer a sua depressão, seja ela de que tipo for, bipolar, unipolar, a depressão é uma coisa complicadíssima, né? Porque é uma coisa no cérebro. Né? Tem lá os seus neurotransmissores, tem lá a serotonina, essas coisas complicadíssimas. Né? Nós precisamos, além da medicina, nós precisamos do poder de Deus, da oração. E aquela oração que nós temos na mão. Pega aí um Salmo 90. Numa hora de angústia, você acorda no meio da noite, como diz o doutor Saviola, que chorando, mas não sabe por que está chorando, uma tristeza mortal que não sabe por quê. Abre lá a Bíblia, abre a Bíblia, a palavra de Deus tem poder, reza com a palavra de Deus. Salmo 90, decore o Salmo 90. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, tu que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Senhor, vós sois o meu refúgio, a minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. Fica repetindo isso, meu Deus, em quem eu confio. Você sabe o que é meditação, gente? Meditação, esses dias eu aprendi com um padre amigo, grande amigo, tem 85 anos, padre Francisco Faus, e disse, meditar é que nem você chupar uma bala. Você não pode morder a bala já quebrada, não, chupa a bala. Deixa o doce da bala ir entrando no seu sangue. Aí ele vai energizar você. A meditação é assim. Não é pegar um texto e ficar lendo depressa, não. Não. Saboreia. Como fosse uma bala que você está chupando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Para. Salmo 26. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem eu temerei? Para, fala, Senhor, de fato, Senhor, conversa com Deus. Oração, gente, é intimidade. A Bíblia, os livros ajudam a gente. Mas a oração mais importante, sabe qual é? É a intimidade com Deus, a familiaridade com Deus. Você dizer para Deus, Senhor, eu creio nisso aqui. Não é? Quantas orações, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, Senhor, o Senhor vai comigo, o seu bastão, o seu cajado são a minha proteção. Senhor,
Eu vou enfrentar essa depressão, Senhor, no teu nome, na fé, Senhor. Eu vou enfrentar essa tristeza no teu nome. Eu não vou deixar essa tristeza tomar conta de mim. Não pode deixar a tristeza tomar. Gente, é na força da palavra, na força da oração, que a gente consegue muita coisa. Eu tenho várias experiências que eu já vivi sobre isso. Eu me lembro que uma vez eu era diretor do campus da USP, aqui em Lorena, e nós estávamos numa situação muito difícil. Antes de entrarmos para a USP, era uma instituição que podia ser até fechada, estava numa insolvência financeira, eu era diretor dessa faculdade, com 100 professores, 300, 600 alunos, uma responsabilidade tremenda. Até Padre Jonas rezou por mim uma vez aqui, né? É uma história muito bonita. Não dá tempo de eu contar aqui agora. Mas, eu me lembro que numa noite, eu estava angustiado. Eu não conseguia dormir. A cabeça nas nuvens, pensando em dívida, pensando na responsabilidade de ver sei quantas famílias ficarem desempregadas. Levantei da cama, abri a Bíblia, né? Me lembro direitinho, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. Meus olhos caíram em cima de um versículo assim, né? E ali estava escrito o seguinte, Romanos 16, 20. O Deus da paz. O Deus da paz. Como é que começa? O Deus da paz não tardará, em breve, de esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Santa Teresa d'Ávila disse que quando Deus fala com a gente, dá um frio no sangue. Eu senti um frio na coluna. Deus falou comigo. O Deus da paz vai te socorrer. Você está sem paz. Eu estava sem paz, não conseguia dormir. O Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Então eu entendi na hora, eu estava sendo tentado. O demônio é bandido. Ele pega na sua ferida. Ele pega na sua dificuldade. Ele te pega na calada da noite. O bandido não age à luz do dia. Mas na calada da noite, no fator surpresa, é que ele ataca a sua casa. Destrói aí os lugares de colocar dinheiro nessas bancas aí. É na calada da noite. Jesus diz que o demônio vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ele tem ódio de nós, porque nós somos amigos de Deus. E como ele é inimigo de Deus, quem é amigo de Deus é inimigo dele também. Então, a nossa proteção vem da oração. Como é que Jesus venceu o demônio no deserto? Lembram? 3 vezes Jesus jogou na palavra do demônio o quê? A palavra de Deus. 3 vezes Jesus usou o livro do Deuteronômio. Pega lá em Lucas 4, Mateus, você vai ver. O demônio chegou para ele e disse, transforma a pedra em pão. Tudo que o demônio queria é que Jesus usasse a divindade dele no lugar da humanidade. Ele veio para recuperar a desgraça de Adão. Então ele tinha que agir como homem. O demônio queria que ele agisse como Deus. Ele estava com fome. 40 dias de jejum. Transforma essas pedras em pães. Você não é o filho de Deus. O que Jesus disse? Está escrito. Está escrito. Com quem diz, palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que aconteceu? Aquela palavra bateu no peito do demônio e ele recuou. Ele não insistiu mais. Ele mudou de tática. Deve ter caído para trás, levantou, respirou e voltou. Aí levou Jesus lá para o pináculo do templo, né? A cidade de Jerusalém é fechada de muro e tem aquelas guaritas altas, onde ficavam lá os soldados vigiando, chamado pináculo do templo, lugar mais alto. Ele disse, te joga lá para baixo, você não é filho de Deus? Está escrito no Salmo 90, os anjos te sustentarão nas tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra.
Queria que Jesus se apresentasse assim, como um rei glorioso, descendo de paraquedas na mão dos anjos, e o povo aplaudisse e fizesse dele um rei político, social, que nem Salomão. Meu filho, meu messianismo não é esse. O meu messianismo é aquele ali, ó. É pela cruz que eu vou salvar o mundo, não é pela esnobação, pelo exibicionismo. Está escrito. Falou para o demônio de novo. Está escrito. Palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você está querendo que eu use o meu poder divino para me exibir aqui? Fora. E o demônio recua. O demônio não insiste. Você percebe que a palavra de Deus quebra ele. Ele recupera e volta. Última vez. Aí ele usou tudo que ele tinha. Ele disse, olha, o mundo é meu. O mundo é meu. Porque eu roubei o mundo de vocês no paraíso terrestre. O mundo agora é meu. Por isso que São João diz que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer, dorme, né? E chega para Jesus e diz, eu te dou tudo. Está vendo aqui, ó? Levou Jesus, diz lá o texto, para uma montanha mais alta que existia. Olha lá, te dou todos os reinos, estão vendo? Ó? Te dou lá os assírios, os babilônios, os caldeus, os egípcios, os persas. Te dou todos os reinos do mundo. Com uma condiçãozinha. Você prostrado me adorar. Aqui, ó. Aqui que eu vou te adorar. Né? Esses dias eu vi uma cartilha do MEC para criança. Pasmem. Eu vi uma cartilha do MEC para criança esses dias. Né? Diabo, meu amigo, vem brincar comigo. Gente do céu. É a doutora Damares, uma pastora protestante, que está denunciando isso aí na internet. Uma cartilha do MEC que tem uma poesia para as crianças. Né? E está espalhado por aí. Diabo, meu amigo, venha logo brincar comigo. Aqui, ó. Com meu filho, com meu neto. Está aí. Tem gente amigo do diabo, gente. Ou você ama a Deus, ou você ama o inimigo de Deus. Então Jesus diz para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás e servirás. Pá, aquela palavra bate no peito do demônio, o demônio recua. E não volta mais. Só vai pegar Jesus depois lá no Calvário. Mas aí Jesus deixou, porque dali viria a nossa salvação. Então Jesus deixou. Estão entendendo? Como é que Jesus venceu o demônio? Pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do jejum. Santo Agostinho diz assim, Jesus é Deus, ele podia não permitir que o demônio o tentasse. Ele podia, cai fora aqui desse deserto, meu amigo. Deserto aqui, eu estou fazendo o meu retiro aqui. Não, Jesus deixou. Santo Agostinho diz, por que Jesus deixou? Para ensinar para nós como vencê-lo. Entendeu? Pela oração, pelo jejum, pela palavra de Deus. É aí também que nós vamos vencer o demônio. Vencer a depressão, vencer todas as coisas. Então, depressão é complicadíssima, gente. Eu não entendo nada de depressão, viu? Me colocaram aqui, eu estou aqui por obediência. Eu não pedi para estar aqui, não. Então eu vim falar um pouco, eu até já escrevi um livro sobre isso, né? Sobre a parte espiritual, né? Esse livro, né? A luta contra a depressão, porque é tanta coisa para falar, que não dá tempo para falar numa palestra só. Então, eu escrevi um livro, já faz uns 6, 7 anos, e escrevi um complemento que é esse, Sofrendo na Fé. Porque é um sofrimento, né? A depressão é um sofrimento, mas tem que sofrer na fé. Quando a gente sofre na fé, o sofrimento alivia. O que é sofrer na fé? É sofrer nas mãos de Deus. É sofrer abandonado nas mãos de Deus. É uma das coisas mais difíceis que tem na espiritualidade. Você entregar a sua vida na mão de Deus. É aquilo que diz o livro do Eclesiástico 2. Aceita tudo o que te acontecer. É mole? É fácil? Aceita tudo o que te acontecer. Seja paciente. O Eclesiástico 2, né?
nós temos fé. A fé é a nossa força. Temos que usar a fé contra a depressão. São João diz assim, 1 João 5,4. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4, São João diz assim: esta é a vitória, a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse mundo, o mundo do pecado, o mundo do mal. Esta é a vitória nossa que vence o mundo, a nossa fé. E o que é fé, gente? Fé é você se abandonar nas mãos de Deus. Fé é você viver isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele está dizendo, eu acredito. Eu acredito. E fé é acreditar sem entender. Porque se você entender, não é fé. Quando na carta aos Hebreus, capítulo 11, o autor descreve o que é a fé. Ele fala assim, a fé é você tomar posse de coisas que você não está vendo. E se você já tomar posse, você já pega, aí não é mais fé. Entendeu? E isso encanta o coração de Deus. O que mais agrada a Deus, sabe o que é? É você se colocar no colo dele, como uma criança que tem confiança no colo do pai. Vocês já perceberam uma criança? Quando ela está com medo de alguma coisa, o que ela faz? Corre para o colo do pai. Ela não vai enfrentar o perigo, não. Ela cai fora. Não é assim? Papai, mamãe, e chup para o colo deles. Aqui eu estou seguro. Abandonado na mão do pai e da mãe. Não é assim? Tudo que uma criança quer na hora do desespero, o que quer? Mamãe, papai, né? É isso que a gente tem que fazer com Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus ganhou um doutorado por causa disso. O que é um doutorado? Santos doutores. O Papa Francisco agora vai fazer mais um santo doutor, né? São Gregório de Norek. Vai ser o 36º santo doutor da igreja. São pouquíssimos, né? No universo aí de mais de 20 mil santos canonizados, só 36 receberam o título de doutor. Só 4 mulheres. Teresona, Teresinha, Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen, da Alemanha. Foi o Papa Paulo VI que deu o título dela. Quando Santa Teresinha ganhou do Papa João Paulo II o título de doutora da igreja, eu fiquei assustado. Fiquei. Por quê? Porque Teresinha não escreveu nada. Teresinha não pregou para ninguém. Teresinha entrou no Carmelo com 15 anos e ficou ali até morrer com 24. Não saiu para fazer uma missão, não pregou para ninguém, escreveu um livrinho só, História de uma Alma, porque foi obrigada a escrever, Amados Superior obrigou, porque viu nela sinais de santidade. Eu dizia, Santo Padre, que Santo Tomás de Aquino, ser doutor da igreja, o homem escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, e uma pancada de livros, que Santo Agostinho, seja doutor da igreja, escreveu barbaridade, um Santo Anselmo, um Santo Afonso de Ligório, um São Bernardo, sejam doutores da igreja, amém, mas Teresinha, Santo Padre. Aí o Papa explicou, quando ele foi fazer o discurso, para explicar por que tinha escolhido Teresinha, falou porque Teresinha achou um caminho novo para ir para o céu. Não merece um doutorado? O que é o doutor? O doutor é aquele cara que faz uma tese original, descobriu algo de novo. Então, e o que foi o caminho novo que Teresinha achou para ir para o céu? O caminho da infância espiritual. Que caminho é esse? Um cardeal disse, Teresinha desentulhou o caminho do céu. O caminho do céu estava entulhado de penitências. Teresinha disse, não é nada disso. É você se abandonar no colo do pai, como uma criança, mais nada. Entregar a vida na mão de Deus, não entregar a vida na mão dele. Deixa que ele cuida de você. Você vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar dos seus filhos, mas ele está olhando, e ele está cuidando, ele está vendo tudo, ele governa tudo. Descansa em Deus. É o caminho espiritual. Santa Teresinha dizia, eu sei que eu não posso fazer grandes sacrifícios como os grandes santos. Eu sei que eu não posso fazer pregações pelo mundo inteiro. Eu sei. Então o que eu faço? Eu quero ser como uma bolinha que o menino Jesus brinca com ela. Chuta ela para cá, chuta ela para lá. Se quiser, ele pode até furar ela.
Eu quero ser uma bolinha na mão de Jesus. Que coisa impressionante, que sabedoria, né? O Papa fez doutora da igreja. Então, a oração, a fé, o abandono nas mãos de Deus. Fé é o abandono nas mãos de Deus. Gente, o que nos faz sofrer muito é ser apegado às coisas. Isso leva muita gente à depressão. Eu queria explicar um pouco sobre isso. A gente é apegado em quê? Primeiro, nós somos apegados a nós mesmos. É o primeiro apego que nós temos. Já viram aquela história do ai que dó de mim, né? Essa história do ai que dó de mim, eu vi. Um garotinho de 1 ano e pouco, 1 ano, 2 anos, brincando, né? E levou um tombinho ali, machucou, nada, não houve nada de sério. Mas ele começou a chorar, e os outros brincando, ninguém deu bola para ele, ele começou a gritar, ai que dó de mim, ai que dó de mim. Foi nada, ai que dó. É chamada autopiedade, autocomiseração, ai que dó de mim. Gente, isso leva você para a depressão. Para com isso. Esse apego que nós temos a nós mesmos. Ai, não, ninguém pode me tocar que eu grito. Ninguém pode falar mal de mim que eu já avanço. Eu sou um Deus. É a chamada egolatria. Nós somos cheios de ego. Ego é o eu, né? Egoísmo. Egoísmo quer dizer o quê? Tudo para mim. Tudo para mim. Eu quero o melhor pedaço do frango da mesa aí. É meu. Santa Teresinha dizia assim, eu quero o último lugar. Porque eu sei que ninguém vai brigar comigo. Ninguém briga por causa do último lugar, né? O pessoal briga por causa do primeiro, né? Nós somos apegados a nós. É esse apego egoísta, egocêntrico, egolátrico, que faz a gente sofrer. Porque se você cuida de você como um Deus, qualquer arranhãozinho que você tomar, você vai sofrer muito. Você entendeu? Qualquer palavrinha que alguém disser contra você, você já vai ficar magoado, sentido. Ai! Para com isso. Para com isso. Chega de ser dodói. Jesus foi pregado numa cruz, abençoando seus algozes, rezando por nós. E você vai aí, qualquer coisinha que faz contra você, você já fica fazendo um escândalo. Ai, porque não me entende. Ai, porque não me considera. Ai, porque foi ingrato comigo. Meu amigo, você está cavando a sua depressão. O que é depressão, gente? Depressão quer dizer buraco. Depressão quer dizer buraco. Quanto mais você tiver dó de você, quanto mais você alimentar sua autopiedade, mais você está cavando o buraco profundo da sua depressão. Não, tem que sair daí. Tem que sair daí. Que tinha um fazendeiro que tinha um burro velho lá, que não prestava mais, e um burro um dia caiu numa cisterna. Caiu lá numa como é que chama? Cisterna, né? Caiu lá, fundo. E estava difícil de tirar o burro já estava velho, o cara falou assim, quer saber uma coisa? Vamos enterrar esse burro aí, ó. Assim já tampa a cacimba, tampa tudo e esse burro fica aí. E foram jogando terra no burro, mas à medida que a terra caía no lombo do burro, o Lucas chacoalhava e pisava a terra. E o burro foi subindo, né? Daqui a pouco o burro saiu correndo. E o buraco ficou fechado. É isso que você tem que fazer com a depressão. Quando jogarem terra em você, xingarem você, não fica aí deixando a terra cair em cima de você, não. Sacode essa terra aí, pisa nessa terra aí, ó, e vai subindo. Não tenha dó de você. Eu não estou falando para você não cuidar de você, eu estou falando para não ter aquela dó mórbida. Mórbida. Entendeu? Qualquer coisinha é cheio de não me toques. Para com isso. Então, o primeiro apego que faz a gente sofrer, que leva a gente para a depressão, é o apego a nós mesmos. O que Jesus diz, gente? Foi a primeira leitura da quaresma, da missa da quaresma. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Ai, 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 ai. Diga não a si mesmo. Como eu disse para mim mesmo.
Tome a sua cruz a cada dia, sem chorar, sem reclamar, sem lamentar, sem arrastar a cruz. Quer ser meu discípulo? Será, se discípulo dos outros arrasta a cruz. A minha você não vai arrastar, não. A minha você vai carregar com galhardia. Tome a sua cruz a cada dia. Quer dizer, tem uma cruz para cada dia, viu, gente? Hoje você vai carregar a cruz de hoje. Não esquenta a cabeça com a cruz de amanhã. Amanhã, domingo, é outra cruz. Hoje tem uma cruz, o sábado, hoje é a cruz de você, carregar a cruz de hoje. A gente pode estar com dor de cabeça hoje, não está amanhã, né? Eu posso estar triste hoje, não está amanhã. Hoje eu vou carregar a minha cruz. E me siga. 3 coisas que Jesus faz, gente, para quebrar em nós a autopiedade, a egolatria, o egocentrismo, o egoísmo. Renuncia a ti mesmo. Diga não para você. Diga não a esse ego seu exigente, vaidoso, orgulhoso, sensual, malandro, exigente, que na verdade é o seu próprio ditador dentro de você. Diga não a esse ego seu, cheio de gostinhos, cheio de prazeres. Ele quer ser elogiado, ele quer ser decantado, ele quer ser aplaudido, ele quer se exibir, ele quer aparecer. Diga não a você mesmo, renuncia a ti mesmo. Isso não quer dizer que é para você se desvalorizar, não. Jesus fala também do desenvolver os talentos. E Deus ficou muito bravo com o caboclo que ganhou um talento só e não desenvolveu o talento. E elogiou aquele que ganhou 5, fez 10, ganhou 10, fez. Deus quer que você desenvolva todos os seus talentos. Não pense que renunciar a si mesmo é enterrar a minha inteligência. Não. Pelo contrário. Eu vou desenvolver os meus talentos para usar para Deus e para usar para os irmãos. Não vou usar para mim. A ordem é essa. Primeiro, eu vou servir a Deus. Depois eu vou servir os outros e vou servir a mim. Então, os talentos é para isso. Vou servir a mim, vou servir aos outros, vou servir aos outros. Agora, eu não vou deixar que esse egoísta, egocêntrico, egolátrico, que quer ser mimadinho, esse ego, faça eu sofrer. Entenderam? Então, o primeiro apego desordenado que tem que ser vencido é o apego a nós mesmos. E quem é que vence esse apego? É a cruz. Por isso que o Senhor manda, toma a sua cruz a cada dia. Quando Jesus põe uma cruz no seu ombro, Ele está te salvando. Agradeça. Ele está quebrando o seu ego. Ele está te curando. A cruz é salvífica. E a gente não entende, porque ninguém gosta de sofrer, né? É o livro que eu escrevi, Sofrendo na Fé. Quanta gente só voltou para Deus por causa do sofrimento, não é verdade? Quanta gente só lembra de Deus. Vou falar um palavrãozinho aqui, vocês vão me perdoar. Meu filho diz assim, quando a água bate na bunda. O sujeito está dormindo lá, a enchente está chegando, ele está dormindo, mas quando a água bate aqui, o caboclo, ó, rapa fora. Ai, meu Deus, me socorra. Entenderam? Tem gente que só acorda na hora do sofrimento. Não pode. A gente tem que amar a Deus em todas as circunstâncias. Então, por que Jesus diz, toma a sua cruz a cada dia e me siga? Porque a cada dia Deus vai nos curando. Pedagogicamente. Ele não bota uma cruz igual a dele nas costas da gente, não. Ninguém de nós aqui vai carregar uma cruz de madeira. A nossa cruz é diferente. É uma dor de cabeça, né? É um aborrecimento, é uma contrariedade, é algo que eu tenho tanto quero e não consigo. É aquele pecado que eu não consigo vencer, que me humilha. Com São Paulo, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus diz, não tiro, basta-te a minha graça. Será? Todo mundo sabe que é o sofrimento, né? Mas o sofrimento purifica, gente. O sofrimento salva. Se não fosse bom, Jesus não ia mandar a gente seguir. Ora, gente, será que Jesus é um carrasco? É maldoso quando ele está dizendo assim, tome a sua cruz a cada dia e me siga? Não, Jesus é amor. Não é amor? Então ele está dando um remédio. Não é essa a lógica?
Jesus disse, quando você pede, o filho pede para você uma pedra, você não vai dar pede um pão, você não vai dar uma pedra. Quando o filho pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Quando o filho pede um ovo, você não vai dar um escorpião para ele. Ora, se vocês que são maus, pecadores, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar a vocês muitas coisas boas, até o Espírito Santo. Claro, gente, Deus só quer dar para nós o que é bom. Se Deus manda a gente renunciar a nós mesmos, é porque nós estamos podres. E quem é que apodreceu a nossa natureza humana? Foi o pecado original. Então Jesus diz, joga fora. O que você faz com a carne que está na sua geladeira que azedou? O que você faz com o leite que está... A comida que azedou na sua casa? O que você faz? Joga no lixo. O pecado original azedou a nossa natureza. Então Jesus diz, joga fora. Renuncia a ti mesmo. Renuncia a essa parte podre. Toma a minha cruz. A cada dia. E me siga. São 3 coisas. Renunciar a mim, pegar a cruz. E o que é seguir Ele? Seguir Ele é fazer a vontade dEle. Ele deixou para nós os mandamentos. Ele deixou para nós a igreja. A igreja nos ensina como é que a gente tem que viver, como é que a gente tem que seguir Jesus. Obedecer à igreja, obedecer o catecismo da igreja, obedecer os mandamentos de Deus. Me siga. Não é? O Papa João Paulo II diz que, infelizmente, no século XX, os falsos profetas foram muito ouvidos. Os falsos profetas seguiram os falsos profetas, em vez de seguir Jesus Cristo. Quantas universidades você encontra aí? Não, o nosso Messias é Nietzsche, o nosso Messias é Schopenhauer, o nosso Messias é Marcuse, o nosso Messias é Sartre, o nosso Messias é Renan, o nosso Messias sei lá o quê. Um monte de filósofo ateu, materialista, racionalista, anticristão, que hoje é o modelo para muitos professores universitários, para muitos jovens universitários. Nietzsche, um cara que morreu meio pancado. Não, tome a sua cruz e me siga. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não tem outra verdade. A verdade está na igreja católica. Paulo disse para Timóteo, a igreja é o fundamento, o alicerce e as colunas da verdade. 1 Timóteo 3,15. O que segura esse rincão aqui? O alicerce que está aqui embaixo e essas colunas aí, ó. Não tem nem parede do lado, não precisa. O que segura a verdade, São Paulo diz, é a igreja. A igreja é o alicerce e as colunas da verdade. Então, seguir Jesus é seguir a igreja. Não duvide da igreja. Tem muito cristão aí, meio cristão, que diz assim, a igreja diz isso, diz aquilo, mas eu penso diferente. Ah, meu amigo, então você vai desafiar 2000 anos da igreja? Você vai desafiar o ensinamento de 266 papas da igreja? Você vai desafiar o ensinamento dos doutores da igreja, dos santos da igreja? Você vai desafiar todo mundo? E você é o bom? Você é o cara? Ah, tem paciência, meu amigo. Vai ser arrogante assim, autossuficiente assim, lá longe. Eu vou seguir Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, diz o Josué, né? Antes de entrar na Terra Santa. Entenderam? Para com esse negócio de você querer desafiar a igreja, desobedecer a igreja. Você está entrando para um caminho de morte. Gente, não tenham dúvida. O mundo está dividido em 2 partes. A verdade do Espírito Santo e a mentira do demônio. Quando ele mente, Jesus diz que ele é o pai da mentira e fala daquilo que lhe é próprio. João 8,48. Já o Espírito Santo, Jesus chama do Espírito da verdade. E diz para os apóstolos, ensinar-vos-á toda a verdade. Por que a gente descansa na verdade da igreja? Porque a verdade da igreja não foi chancelada por um homem.
não foi confirmada por um papa. A verdade da igreja foi confirmada por Jesus na Santa Ceia, quando disse para os apóstolos: o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade, toda a verdade, toda a verdade. Ele relembrará a vocês tudo o que eu disse. Não temas, pequeno rebanho, ele disse para os apóstolos, porque foi do agrado do Pai entregar-vos o reino de Deus nas mãos de vocês. Lucas 12, 32. Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus colocou todo o poder salvífico da igreja na mão dos apóstolos. A verdade, os sacramentos, a doutrina, tudo na mão da igreja. Então, seguir Jesus é seguir a igreja. Paulo VI dizia: quem não ama a igreja, não ama Jesus Cristo. Quem não ama a igreja, não ama Jesus Cristo. E um santo, lá do 3º século da igreja, São Cipriano de Cartago, dizia assim: quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Um santo doutor da igreja, tá? De Cartago, né? No norte da África. Quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Então, toma a cruz a cada dia. Renuncia a si mesmo. Segue Jesus, você vai curar sua depressão. Vai. É o poder salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas outras coisas, gente, que a depressão causa na gente, né? O doutor Savioli falou da tristeza. É uma coisa que nós temos que renunciar em nome de Jesus. Você não pode deixar a tristeza tomar conta de você. Mas como é que eu vou fazer? Na fé, na palavra de Deus, na oração. São Paulo diz, né, o doutor Savioli citou, o Filipenses 4,4, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele fala no Senhor, então é na graça de Deus. Mas como é que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir isso na fé. Mas como é que eu vou ter fé? Ah, bom, para ter fé você tem que alimentar a fé. Como é que eu alimento a minha fé? Você alimenta a sua fé? Rezando, indo à missa, confessando, comungando, de vez em quando fazendo um jejum. Gente, a fé, ninguém ganha a fé assim com um presentinho que cai do céu. Não, a fé a gente constrói. Entenderam? Constrói. Todo dia eu levanto às 6 horas da manhã, vou fazer a minha adoração no Santíssimo. Todo dia. Porque eu tenho medo de não fazer isso. E de repente eu ficar dando contra-testemunho aqui. Vocês entenderam? Depois assisto à missa, comungo. Quando estou em pecado me confesso. Sistematicamente. Rezo meu texto todo dia. Rezo o texto da misericórdia. Rezo o ofício das horas. Rezo o ofício de Nossa Senhora. Porque senão, esse vaso quebra. E desperdiça todo aquilo que São Paulo diz, do poder maravilhoso que Deus colocou na gente. Então, para você gritar contra a tristeza vai embora. Em nome de Jesus. Você tem que estar forte na fé. Você tem que estar agarrado à Nossa Senhora. Você tem que estar agarrado à Nossa Senhora, aos anjos, aos santos. Levantou no meio da noite triste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, faça isso clamando a Deus. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder de Deus, precipite no inferno Satanás com todos os seus anjos. Entendeu, gente? A fé é isso. É você contar com a força do céu, com a força de Nossa Senhora, a força do seu santo protetor, o santo que tem o seu nome. Se você tem o nome de um santo, o teu santo que está no céu, clame por ele. Deus só atende a gente quando a gente clama. Quando a gente pede as coisas para Deus assim, meio sem convicção, Deus não atende não. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Deus é pai, Deus é mãe. Tem um amor de pai, tem um amor de... Mas, quando é que a mãe corre para atender um filho?
O filhinho está lá, fazendo birrinha, chorando, ela está aqui trabalhando. Daqui a pouco o moleque dá um grito lá, mãe! Oh, a mãe larga tudo. Opa, sei lá, um bicho mordeu ele, ou caiu da cadeira, larga, não era assim. Assim Deus faz com a gente. A hora que você gritar, Deus! Deus vai lá. O cara agora está precisando de ajuda. Agora ele deixou de contar com ele. Agora eu vou salvar ele. Deus é assim. Então, gente, a oração tem que ser um clamor da alma, de um filho que confia no pai. Pai, pai, o bandido aqui, pai. E corre para o braço do pai. Entenderam? Mas aí a gente tem que estar forte em Deus pela oração. Aí a tristeza vai embora. Tem um texto no Eclesiástico, gente, eu vou ler esse texto aqui, porque a tristeza é uma das coisas mais tristes que existe na vida do deprimido. O Eclesiástico 30, ele tem uma passagem sobre a tristeza que é muito interessante. Ele diz assim, Eclesiástico 30, não é o Eclesiástico 30, não. Cadê a minha colinha? Está aqui a minha colinha. 30, 22, é isso mesmo. Cultivar a alegria, é o título. Um câmera dá para mostrar aqui? Dá para dar um close aqui? Ó, cultivar a alegria. Olha o título do Eclesiástico 30, 22. Deus manda cultivar a alegria. Você sabe o que é cultivar? Você já plantou uma plantinha? Botou uma sementinha na terra, a plantinha nasceu, você foi lá com jeitinho, regou devagarinho para não quebrar a plantinha, e fez, entendeu? Isso é cultivar. Ele diz aqui, olha, não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Gente, cuidado com a imaginação. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a louca da casa. Se você deixar ela solta, ela quebra tudo. É que nem macaco em casa de louça, não fica nada inteiro. Cuidado com a imaginação. Às vezes você está dormindo na madrugada, você acorda, levanta da cama. Levanta, sabe por quê? Porque se você continuar deitado, tua cabeça não funciona. Sai da cama. Sai da cama, vai lá, faz xixi, toma um copo d'água, acende a luz e fala para a tristeza, vai embora. Em nome de Jesus. Eu não vou deixar a porta aberta para você entrar. Não entregues a tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Não fica alimentando pensamento de tristeza, de pessimismo. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pagar aquela conta. Eu não vou conseguir sair dessa doença. Eu não vou conseguir trabalhar. Para com isto. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Não fica pisando a sua alma, pelo amor de Deus. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro. Por isso que São Paulo fala, alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Um tesouro de santidade, hein? Diz que a alegria é um tesouro de santidade, faz a gente santo. O São Francisco de Sales dizia que um santo triste é um triste santo. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Então, num corolário, a gente podia dizer, a tristeza do homem torna a sua vida mais curta. Se a alegria do homem torna a sua vida mais longa, a tristeza do homem torna a sua vida mais curta. Ou seja, a tristeza mata. O doutor Savioli falou aqui, né? Quanta gente que vai lá tratar do coração, mas não tem nada no coração. É na cabeça, é na alma que está a doença, não é no corpo. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e seja firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Está entendendo que ele manda aqui? Ele diz que o que afasta a tristeza é a santidade. Lembra que eu falei que Santo Agostinho disse? Os teus sofrimentos são os teus pecados.
Deixa que a santidade seja a tua alegria. O santo é o feliz. Porque o santo é aquele que não tem pecado, ele tem a consciência leve, ele está abandonado na mão de Deus. São Francisco de Assis dizia assim: eu sou dono do mundo, sem ter um centavo no bolso. E dizia que era dono do mundo. Porque Deus é dono do mundo, eu sou filho de Deus. Eu sou dono do mundo, sou herdeiro de Deus. É o santo, né? Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Tá certo? Então, gente, é preciso vencer a tristeza, é preciso vencer o medo. Outra coisa que muita gente sofre na vida é o medo. Não sei se vocês já repararam como é que Jesus ficava bravo com os apóstolos, quando os apóstolos ficavam com medo. Porque esse medo, homens de pouca fé, várias vezes, você encontra isso no Evangelho. Ele estava na barca, deitado, cansado, querendo descansar um pouco. A barca começou a pegar um vento impetuoso, né, e ondas, e começou a cair água dentro da barca. Os apóstolos foram acordar ele: mestre, o senhor não se incomoda e nós todos morrermos aqui? Jesus levantou bravo. Primeiro deu um grito com o vento: para. Depois deu um outro grito com o mar: silêncio. E o mar, ó, o vento, ó, ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. E aí falou para os apóstolos: por que esse medo? Como é que esse barco vai afundar se eu estou aqui, cara? Vocês não entenderam ainda quem eu sou? Por que esse medo, homens de pouca fé? Estão entendendo, gente? A igreja ensina que é dogma de fé, que Deus habita em nós aqui, quando a gente não está em pecado mortal. Todo batizado é templo do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade. Deus é inseparável. É Jesus no barco, os apóstolos, e a gente morrendo de medo da vida. É ou não é falta de fé? É falta de fé. Eu sei que é difícil. Eu sei que eu também, de vez em quando, faço que nem São Pedro, né? Se é o Senhor que vem vindo aí andando sobre as águas, faça que eu vá até aí. Aí Jesus diz: vem, Pedro. Pedro foi caminhando, mas aí o que aconteceu com Pedro? Por que Pedro afundou no mar da Galiléia, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas? Porque Pedro, ao invés de olhar para Jesus, confiar em Jesus que estava chamando ele, Pedro, diz o evangelista, ficou com medo do barulho do mar, o barulho do vento. Aí afundou. Quando você tira os olhos de Jesus, o medo toma conta de você, porque você, ao invés de contar com ele, você conta com você. Ele é forte, você é fraco, aí você afunda. Aí é a raiz do medo. É a gente depositar confiança em nós mesmos. Então, meus irmãos, pode estar a casa pegando fogo, olhe para Jesus. Não olhe para o fogo, olhe para Jesus. Vá sim apagar o fogo, mas confiando em Jesus. Mas e se queimar toda a minha casa? Ele vai dar outra. É porque essa casa não é boa para você. Ele está deixando queimar porque não é boa para você. Vai te dar outra. É a fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, diz São João. Gente, não sou médico, não sou psicólogo, não posso trazer nada para vocês aqui de médico, de psicologia, de psiquiatria. Procurem tudo isso. Eu quis trazer apenas aqui um complemento de fé, de esperança, de confiança em Deus. Tá? Tudo passa. Na paciência, a gente vence tudo. Nem que a sua depressão demore 5 anos, 10 anos. Eu já vi gente com 6 anos de depressão sair da depressão. Já vi gente com 5 anos, 10 anos sair da depressão. Não entregue os pontos. Depressão tem cura. Com o médico, com o medicamento e na fé, depressão tem cura. Deus seja louvado. Amém.
do jeito que você está, coloca a mão no seu coração e vai pensando de todos os momentos que você viveu, que você perdeu a fé, que você sentiu talvez Deus longe de você, ou que você se sentiu sozinho, ou que você se sentiu desamparado. Muitas vezes a cruz na nossa vida, ela parece ser tão pesada que na nossa fragilidade humana, a gente sente que não vai conseguir aguentar. E é por isso que a gente tem que cantar assim. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Fique de pé e cante. Ainda se vier noites traiçoeiras, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quero ouvir você cantar mais uma vez. Ainda se vier, com confiança em Deus. Ainda se vier. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Dá um abraço para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: coragem. Deus te quer sorrindo. Força. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá valendo, gente? O encontro? Que legal. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Vem e cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar. Majestoso és, Senhor. Soberano és, Senhor. Misericórdia infinita. Misericórdia infinita. Ergue seus braços. Ergue os braços, canção nova e canta. Vem cura. Vem cura-nos, Senhor. Vem liberta-nos, Senhor. Vem liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder neste lugar. Neste lugar. Majestoso és, Senhor. Majestoso és, Senhor. Soberano és. Soberano és, Senhor. Misericórdia. Misericórdia infinita. Mais uma vez. Mais uma vez. Vem cura, Senhor.